Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Sob o céu noturno da cidade, em uma ponte, uma cena se desenrola. Um homem está lendo uma publicação em seu smartphone. A postagem é do pai de Jin-woo, que recebeu 445 visualizações. Ele disse algo sobre estar com medo depois de visitar a clínica de medicina coreana 20. Na seção de comentários, o usuário chamado Be Healthy My Son disse que visitou essa clínica recentemente. Quanto aos outros, eles pensaram o mesmo. O leitor riu ao ver isso, mas sua expressão parecia estar emocionalmente esgotada. Em sua mente, essa não foi a razão pela qual ele se tornou um médico coreano. Ele não consegue acreditar que está endividado depois de não ter conseguido levar o negócio adiante. 3 anos depois de abri-la, ele culpou o coronavírus por ter surgido justamente quando ele acabou de abrir sua clínica. De pé sobre a ponte que dá para as águas, ele soltou um grito. Desabafando sua frustração, ele questionou por que as pessoas continuavam a contrair a Covid depois de visitar sua clínica. No meio de sua explosão emocional, seu pé escorregou. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha feito besteira. Ele não conseguiu processar isso imediatamente. Ele já estava de cabeça para baixo a caminho da água. Sua visão ficou preta quando ele chegou à água. Ele tentou nadar para cima, mas não adiantou. Ele nunca teria sido capaz de imaginar o que estava prestes a acontecer. Ele mesmo, que é um médico normal da medicina coreana, seria o médico divino em um romance. Antes de prosseguirmos, por favor, aperte o botão curtir. Como a rainha Alicia Magentano esmagou a bunda de Lloyd Frontera. A tela de status mostrava que o sistema HP já estava em funcionamento. Outra tela mostrava que o usuário podia ganhar HP dos órgãos internos por meio de tratamento. E, ao investir o HP adquirido, o usuário podia desbloquear várias habilidades ou invocar criaturas. A última tela mostrava HP0P. Ele começou a abrir os olhos e se perguntou onde estava. Diante dele há um homem, mas como sua visão está embaçada, ele se perguntou quem era e supôs que fosse uma equipe de resgate. Ele concluiu que a pessoa o havia resgatado depois que ele caiu no rio Han. Ele prontamente se levantou da cama, acreditando que poderia começar de novo, desde que não estivesse morto. Sua mão apertou o cobertor ao considerar que estar vivo com uma montanha de dívidas era preferível a morrer. Ele expressou seu compromisso de ser mais cauteloso da próxima vez. Mas quando percebeu o ambiente ao seu redor, ficou chocado. O local não era um hospital. Ele olhou com atenção e comentou que os móveis pareciam tão estranhos que parecia que ele estava em um set de filmagem da Idade Média. Ele observou as decorações douradas e brilhantes do cômodo. De repente, o homem que estava no quarto com ele gritou: "Vossa Alteza!" O homem chorou copiosamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com o ranho escorrendo, ele perguntou se estava bem. O paciente refletiu sobre sua surpresa, pensando em quem era o estranho estrangeiro à sua frente e se a pessoa estava realmente chorando. Ele cumprimentou o estrangeiro e perguntou quem ele era. O homem não conseguiu responder, incrédulo, e então perguntou se o paciente não o reconhecia. Com entusiasmo exagerado, ele lhe garantiu que continuaria a atendê-lo. Ele é Piero Gardin, o médico pessoal do príncipe herdeiro. O paciente só conseguia pensar: de que diabos esse cara está falando? O paciente tossiu e pediu um pouco de água. Garden apressadamente lhe deu uma taça com detalhes intrincados. O paciente achou que ele estava se movendo rapidamente. Ele olhou para a taça e se perguntou se eram diamantes de verdade na lateral da taça. Ele o inspecionou e pensou que não parecia ter sido banhado, pois o cheiro era semelhante ao de diamantes de 24 quilates. Ele tomou um gole da taça, mas fez uma pausa porque sua atenção foi atraída por algo. Ele está olhando para o reflexo no espelho, que também está segurando a mesma taça que ele está segurando. Esse homem ficou surpreso ao ver que diante dele estava um jovem bonito, com cabelos prateados e olhos azuis. Garden limpou o rosto, parecendo preocupado. O paciente, confuso, se perguntava o que diabos estava acontecendo. Enquanto se perguntava se o rosto que via era realmente o seu, e então, de repente, ele percebeu algo. Sua boca se abriu de surpresa. Ele se lembrou do nome Raquel Adria Magentano e do romance intitulado Demon Sword Emperor, Imperador da Espada Demoníaca. Era o romance que ele estava lendo durante o dia, antes de ir beber álcool.
Ele olhou para si mesmo e percebeu que era um personagem daquele romance. Ele chamou Garden dizendo "Ei", e Garden respondeu prontamente com um olhar inocente. Ele pediu que Garden lhe desse um tapa, deixando-o intensamente chocado e horrorizado. Garden perguntou novamente, achando que ele poderia ter entendido errado. Ao ver a hesitação de Garden, ele decidiu dar um tapa em si mesmo sem qualquer reserva. Garden não pôde deixar de exclamar seu nome com surpresa. Ele deu um tapa em si mesmo com tanta força que gerou um som alto de estalo. Depois disso, ele permaneceu imóvel enquanto Garden continuava a observá-lo. O que aconteceu em seguida foi engraçado. Depois de alguns instantes, ele acariciou sua bochecha e fez um "ai". Garden perguntou se ele estava bem. Ele cobriu o rosto com as duas mãos enquanto se perdia em seus pensamentos. Ele provou que não estava em um sonho. Ele tinha uma expressão feliz e animada, ao perceber que era um príncipe herdeiro chamado Raquiel naquele romance. Isso também significava que a montanha de dívidas e juros que ele acumulou com seu negócio fracassado na clínica havia desaparecido. Fácil, limão espremido. Ele se recusou a pensar mais sobre isso. Em vez disso, ele se concentrou em comemorar a vida sem nenhuma daquelas dívidas incapacitantes. Ele se ajoelhou na cama com os braços erguidos e a boca aberta de felicidade. Nosso garoto parecia ter tirado a sorte grande. Mas o movimento repentino o deixou tonto. Ele caiu instantaneamente para trás. Suas costas se chocaram contra a cabeceira da cama. Garden correu para o lado dele. Raquiel perguntou o que havia acontecido com ele. Nosso MC olhou para suas mãos trêmulas, percebendo que seu corpo estava fraco. Ele percebeu que seu corpo era mais fraco do que o de uma pessoa na casa dos 40 anos. A primeira metade da história do romance Demon Sword Emperor Raquiel, o príncipe herdeiro, é um personagem secundário que aparece apenas por um curto período. Ele é um personagem que está acamado desde jovem. E então, aos 22 anos de idade, ele morreu. Ele ligou para Garden, que prontamente o atendeu. Ele perguntou sua idade, e Garden respondeu que ele tinha 21 anos, o que o deixou desanimado. Em sua mente, ele exclamou, "Merda!", enquanto mordia o lábio. Pensamentos corriam em sua mente. Faltando apenas um ano para o fim do curso, ele começou a se perguntar onde as coisas tinham dado errado. Quando, de repente, tornou-se personagem de um romance, a decepção se instalou, pois ele esperava esquecer suas dívidas e viver confortavelmente como príncipe herdeiro. No entanto, a realidade deprimente o atingiu. Ele só tinha mais um ano de vida. Ele sabia que, como príncipe herdeiro, estava recebendo todos os melhores tratamentos médicos do mundo. Como isso não funcionou para ele, também recebeu a bênção de um clérigo inúmeras vezes. Mesmo assim, ele morreu na primeira metade da história. Como não conseguiu superar suas doenças, ele concluiu que só lhe restava uma opção. Ele se olhou no espelho e viu seu eu médico coreano. Ele ligou para Garden, que atendeu prontamente. Ele disse a Garden que tinha algo a fazer e pediu que ele trouxesse agulhas. Com uma expressão determinada, ele deu instruções para que Garden trouxesse o máximo de agulhas que pudesse, sem se importar com o tamanho delas. Raquiel decidiu proteger seu próprio corpo. Fora do castelo, sob o céu noturno. Raquiel respirou fundo. Ele se sentou na cama enquanto sentia seu pulso. Ele se perguntou qual era o problema com seu corpo. Ele tem pulso intermitente, pulso saltitante, pulso de caldeirão fervente, acuponto de uge, pulso de pedra que sacode, pulso de corda que se desenrola, pulso de telhado que vaza, pulso de camarão que nada, pulso de bicada de pardal, todos também conhecidos como os 10 pulsos estranhos. Ele disse que, se até mesmo um deles apresentar sintomas, isso significa que ele está cheio de lesões internas. Ele suspirou e comentou que era uma vida difícil. De repente, Garden abriu a porta. Enquanto respirava pesadamente, ele anunciou que havia trazido de volta todas as agulhas que conseguiu encontrar, conforme a ordem do príncipe herdeiro. Raquiel o elogiou e pediu que ele as colocasse na cama. Nosso MC olhou para as agulhas enquanto pensava. Ele pegou uma agulha e em sua mente pensou: "Droga, isso é basicamente como um porrete." Gardini o chamou. Ele se virou para ele enquanto esquentava a agulha na vela. Seu médico pessoal perguntou o que ele pretendia fazer com a agulha, e ele respondeu com confiança que iria espetar seu corpo com ela. Garden ficou surpreso. Em um instante, ele se agarrou à perna de Raquiel enquanto gritava: "Você, Alteza!" Garden mais uma vez exagerou e chorou rios de lágrimas enquanto dizia ao príncipe herdeiro para não se machucar e se acalmar. Ele lembrou ao príncipe herdeiro
que ele é quem herdará o trono imperial, e que, apesar de entender que ele está passando por muita dor, ele lhe disse para não se machucar dessa forma. Raquel interveio imediatamente e o corrigiu. Ele explicou que estava fazendo isso por um bom motivo. Nosso mestre de cerimônias continuou o que estava fazendo, aqueceu a agulha e disse a ele que, se nada acontecesse depois que ele enfiasse a agulha em seu corpo, Garden deveria começar a confiar nele. Garden ficou ali parado enquanto processava as palavras do príncipe herdeiro. Ele tinha uma expressão angustiada, como se soubesse que não venceria, e respondeu ao príncipe que, se é isso que ele insiste, então ele confiará plenamente nele. Raquel começou a tirar a camisa e revelou que nosso garoto era muito magro. Ele disse a Garden para não se preocupar e garantiu que ele não se arrependeria. Raquel se deitou na cama. A primeira agulha será aplicada no órgão respiratório mais importante. Antes de mais nada, ele condicionou seu corpo a respirar adequadamente. Para fazer isso, ele se concentrou no ponto inicial dos 12 meridianos, aquele que está mais conectado aos pulmões. É o meridiano do pulmão da mão chamado Tai Yin, localizado no espaço entre a clavícula e o ombro. Ele posicionou a agulha acima dele e exclamou: "Ai!" Ele se perguntou se era porque a agulha era enorme, mas ela ardia. Por causa disso, ele conseguiu passar pelo acuponto Lung 1, pelo acuponto Cloud Gate e pelo acuponto Upper Arm Assembly. Com isso, ele concluiu a primeira etapa. Quando abriu os olhos, viu uma tela de janela diante de si. Ela o notificou de que seu corpo estava reagindo positivamente, graças às habilidades precisas de acupuntura que ele possuía, e que as funções de seus órgãos internos haviam sido ligeiramente recuperadas. Seus pulmões começaram a parecer saudáveis. E a tela da janela mostrava que seus pulmões haviam começado a funcionar novamente de uma forma muito divertida. Depois disso, seus pulmões ganharam olhos de desenho animado. Os pulmões estavam alegres enquanto cantavam e dançavam. Esses caras até piscavam e mostravam o maldito polegar para cima. A tela da janela mostrava que seus pulmões haviam lhe dado 2 polegares para cima e lhe deram 108p. Na tela da janela seguinte, mostrava HP 100p. Ele ficou perplexo com o que acabou de testemunhar. Ele ficou muito confuso, perguntando-se se o que viu eram mascotes. Ele ficou muito confuso ao ver a mensagem na janela de notificação e imediatamente passou o dedo, observando o comportamento incomum do príncipe herdeiro. Garden, cheio de nervosismo, sentiu o suor escorrer pelo rosto enquanto pedia a Vossa Alteza que o jardinasse. Parecia que o príncipe herdeiro estava estranhamente agitando os braços, enquanto o príncipe herdeiro se perguntava se o que aparecia diante dele era semelhante a um status. Janela. Garden limpou a garganta, lutando para conter suas emoções. As lágrimas escorriam por seu rosto. Ele se viu exagerando, convencido de que o problemático príncipe herdeiro era realmente lamentável. Ele se perguntou qual seria a melhor maneira de agir. O príncipe herdeiro o notou e, por isso, ligou para ele e disse que ele não estava enlouquecendo, portanto, deveria evitar reações exageradas. Garden ficou surpreso ao ver que o príncipe herdeiro iria injetar mais agulhas. O príncipe herdeiro lhe garantiu que está tudo bem. Uma agulha foi pressionada logo abaixo da anterior. Uma janela de notificação mostrava que ele havia realizado a acupuntura com precisão no acupoint de Yunmen. E por causa disso, a sensação de aperto em seu peito foi aliviada um pouco. Ele inseriu 3 agulhas em seu braço e imediatamente sentiu a sensação de dor. Raquel disse que a dor é mais forte do que ele imaginava. Ao ver isso, Garden não pôde deixar de chamar por seu Deus. Como de costume, ele exagerou e imediatamente começou a rezar para que seu Deus cuidasse do príncipe herdeiro da família imperial Magentano e o curasse de sua loucura o mais rápido possível. O príncipe herdeiro observava Gardini com uma pitada de constrangimento e desconforto. Nosso mestre de cerimônias não podia acreditar que seu servo pensasse que ele havia enlouquecido com o que estava fazendo. Devido à situação incômoda, ele decidiu olhar para o teto. Ele pensou que deveria estar terminando o que estava fazendo. Há diferentes pontos de acupuntura, como o ponto de acupuntura Jiabai, o ponto de acupuntura Tianfu, o ponto de acupuntura Kongzu e o ponto de acupuntura Yuji. Uma janela de notificação exibia que, devido às habilidades de acupuntura de Raquel, vários pontos de acupressão estavam sendo estimulados. É como se os pulmões dele estivessem sendo massageados em uma cadeira de massagem. Os pulmões realmente pareciam muito confortáveis e relaxados na cadeira de massagem. Raquel achou a descrição bem-humorada bastante irritante.
especialmente porque ele não conseguia entender por que a cadeira de massagem não estava lhe dando nenhuma ajuda. E finalmente, ele perfurou o acuponto X, que fica no leito ungueal, com isso. O tratamento de acupuntura para o meridiano do pulmão esquerdo foi concluído com sucesso. Esse processo foi então retratado por 2 meninos gêmeos que estavam no palco com um holofote sobre eles. Eles começaram a mover as mãos e os pés no ritmo da batida. Os malditos pulmões evoluíram anteriormente e agora eram assim. Raquiel ficou perplexo. Os pulmões dançaram energicamente ao ritmo da música. Eles exibiam continuamente seus movimentos de sapateado. Eles até têm contagens precisas para seus movimentos de dança. Por causa disso, um novo personagem foi mostrado. E esse cara parecia ter sido acordado por causa do barulho que os pulmões estavam fazendo. Eles continuaram dançando enquanto contavam em voz alta. O barulho delas estava começando a irritar esse cara. Uma janela de notificação informou a Raquiel que o órgão responsável pelos movimentos intestinais, agora em sincronia com os pulmões dançantes, havia despertado. Isso fez com que os pulmões dançantes parassem. Outro órgão, representado por uma pessoa com um pequeno gongo e um martelo de gongo, perguntou aos pulmões o que eles estavam fazendo. O senso de moda dessa pessoa é um pouco estranho. Com seus óculos escuros que pareciam olhos de alienígenas, e algo circular e fofo no meio da testa. Ele perguntou aos pulmões como poderiam deixá-lo de fora. E a festa continua enquanto eles dançam e tocam instrumentos. Uma tela de notificação mostrava que seu intestino grosso estava perfeitamente sincronizado com o ritmo, demonstrando movimentos ondulatórios impressionantes. Esse homem agora estava confuso e não sabia realmente o que estava acontecendo. Outra tela mostrou que seu intestino grosso lhe deu 100 HP e seus pulmões lhe deram 200 HP no total. Ele já tem 600 HP. Ele continuou a observar a tela, especialmente agora que o intestino grosso havia aparecido. E não só isso, mas uma tela de notificação mostrou a ele que o HP que ele possui atingiu o nível em que pode desbloquear habilidades. As habilidades que ele pode desbloquear dependerão do conhecimento e das habilidades que ele possui atualmente. Ele teve a opção de ver as habilidades desbloqueáveis. Ele ficou surpreso ao ver que uma habilidade existe nesse mundo. Ele se perguntou se era como nos jogos em que brandir uma espada libera a aura da espada, ou disparar fogo de um cajado depois de lançar um feitiço. Ele se perguntou se seriam as habilidades clássicas necessárias em gêneros de fantasia, e isso o deixou animado. Ao pressionar o botão Sim, a tela de notificações confirmou a visualização da lista de habilidades que podem ser desbloqueadas. Ele se concentrou intensamente na tela. A lista de habilidades que podem ser desbloqueadas é leitura de pulso, acupuntura, ventosas, mocha-bustão, preparação de tônico de ervas, identificação de ervas, fermentação de caça de ervas, licor medicinal, solicitação de taxas de tratamento médico e, finalmente, técnica central de Azrahan. Ele não se abalou e ficou um pouco desapontado. As habilidades listadas são todas as tarefas que ele costumava realizar no trabalho. Nosso mestre de cerimônias então lembrou que o início de todo o tratamento é o diagnóstico. Somente um diagnóstico preciso pode levar ao tratamento e à prescrição corretos. Raquiel pressionou a leitura do pulso. A tela de notificação mostrou que ele havia escolhido a leitura de pulso. A habilidade desbloqueada está no estágio 1 e pode gerar uma taxa de 500 HP. Com isso, seu HP restante é de 100 HP. Depois disso, ele foi notificado de que seu conhecimento e experiência haviam desbloqueado uma habilidade. Quando isso foi feito, a tela de notificação mostrou uma descrição do nível de leitura de pulso. 1. Ao sentir o pulso do alvo, Raquiel poderá fazer uma estimativa aproximada do estado de saúde dele. Ele pode obter o resultado verificando o relatório básico do exame geral de saúde. Ele ficou curioso sobre o relatório de verificação geral de saúde, então decidiu ler seu pulso novamente. O processo começou e o sistema escaneou seu corpo. Depois disso, um relatório foi mostrado a ele. Ele contém seus detalhes, como nome completo, raça, sexo e idade. Também mostrava sua altura, peso e tipo sanguíneo. A pontuação total das 5 vísceras é F, e a pontuação total das 6 vísceras é F. E para completar, o sistema o classificou como uma classificação S dupla. Lixo. Maldito garoto. Sua expectativa de vida era de 91 dias. Ele ficou surpreso ao ver isso. Ele soltou um suspiro e uma maldição. Ele já esperava isso.
mas não conseguia acreditar que seu corpo só tinha mais 3 meses de vida. Ele reclamou que o tempo é ainda mais curto do que o de um contrato de celular. Ele disse: "Você acha que eu vou morrer assim?" Ele começou a inserir agulhas no sentido horário, enquanto girava as agulhas usando o método de redução de reforço. E ele expira, enquanto extrai as agulhas com o método de suplementação respiratória e drenagem. Ele está na última coisa a fazer. Ele inseriu a última agulha. Ele verificou a tela, e ela mostrou que sua expectativa de vida havia aumentado em um dia. Agora ele tem 92 dias de vida. Ele ficou tão surpreso que se levantou abruptamente de sua posição reclinada na cama. Ele não conseguia entender que sua expectativa de vida havia aumentado. Isso concluiu que seu tratamento era eficaz. Ele pegou outra agulha para tentar o tratamento em seu outro lado. Mas logo após inserir a agulha inesperadamente, ele vomitou sangue. Apareceu uma tela de aviso que informava que seu corpo estava sofrendo estresse devido à acupuntura frequente. Outra tela o informou que, com base em sua condição atual, é recomendável realizar a acupuntura apenas uma vez a cada 3 dias. Ele começou a ficar pálido enquanto vomitava mais sangue. Ele se lembrou de que a acupuntura não cura tudo. Ao ver isso, Garden estava à beira de perder a consciência. Embora sua condição externa estivesse assim, sua condição interna também estava sofrendo. Seus órgãos internos pararam de dançar, pois todos ficaram exaustos e doentes. Na acupuntura, o paciente precisa ser forte o suficiente para suportar a estimulação dos nervos e meridianos durante a acupuntura. Mas o corpo de Raquel neste momento está em um estado que os jogadores chamam de saúde super baixa. Raquel confirmou pela mensagem anterior que a acupuntura é eficaz. No entanto, o problema é que seu corpo está fraco. Ele precisa de 3 dias de descanso para recuperar a força necessária para uma sessão de acupuntura. Ele começou a pensar que, se fizesse acupuntura uma vez a cada 3 dias, supondo que sua expectativa de vida aumentasse a cada sessão, ele poderia prolongar sua vida em 1 mês antes de morrer. Mas isso não era suficiente para ele, pois significava que ele ainda morreria em breve. Ele sabia que precisava de uma abordagem mais eficaz. E achou que esse era o método mais rápido e mais certo. Seriam os consumíveis? Isso significa apenas que ele precisava de tônicos. Garden estava em dúvida sobre os tônicos, então perguntou ao príncipe herdeiro se ele estava bem. Raquel ficou com uma expressão séria ao assentir. Raquel se levantou e começou a agir de forma estranha. Depois, disse a Garden que tinha um favor a lhe pedir. Garden ficou um pouco hesitante e respondeu que estava disposto a servi-lo. E com uma expressão inocente e animada, Raquel perguntou se havia ingredientes mais potentes no depósito de ingredientes. Garden confirmou o que ele queria dizer com ingredientes mais potentes. Raquel respondeu despreocupadamente que estava se referindo a ingredientes venenosos. Garden respondeu com relutância. Ele disse que eles têm isso. Raquel não deixou que ele terminasse a frase dizendo: nós os temos. O quê? Hã? Depois disso, esse cara maluco começou a perguntar se eles tinham raiz de Wolfsbane. Garden respondeu que sim. Ele explicou que apesar de não estarem no palácio principal, eles ainda têm em estoque, já que seu lugar é a residência do príncipe herdeiro. Raquel exibiu um sorriso radiante ao pedir com entusiasmo que Garden o trouxesse. Garden perguntou educadamente por que ele a queria. Raquel sorriu, e com uma expressão maníaca e diabólica, como se fosse de propósito para provocar Garden, disse-lhe que iria comê-la. Garden parecia que estava prestes a enlouquecer pelo que tinha ouvido. Curiosamente, Raquel exagerou de propósito. Ele apontou para sua boca aberta e disse: "Eu." O silêncio no palácio foi perturbado quando Garden imediatamente se ajoelhou no chão e gritou: "Você não deve fazer isso, Alteza." Suas mãos estavam em posição de oração, e ele estava chorando um rio de lágrimas. Enquanto perguntava ao príncipe herdeiro: "Como você poderia me pedir para ajudá-lo a se envenenar até a morte com comida?" Raquel explicou que isso faz parte de seu processo de tratamento. Garden começou a falar, mas Raquel o interrompeu no meio da frase e disse para ele parar de reclamar e trazer a comida para ele em 5 minutos. Garden olhou para ele com olhos de cachorrinho, mas Raquel o ameaçou dizendo que, se ele voltasse mais tarde, ele realmente se mataria. Garden aumentou sua resistência, mostrando-se ainda mais lamentável. Raquel suspirou e percebeu que não poderia simplesmente se forçar a passar por isso. Ele então perguntou a Garden se ele sabia que a raiz de Wolfsbane é altamente tóxica. Garden respondeu que sim, e é por isso que ela é usada com frequência em venenos.
Raquel começou a explicar que havia 2 tipos de raiz de Wolfsbane entre os dois. Raquel queria comer a que tinha a raiz menor, conhecida como raiz filha, a aconitina da Wolfsbane. Garden respondeu que ela pode parar o coração. Raquel respondeu que ele estava certo. E com total confiança, ele disse a Gardine que conhece um método para neutralizar e controlar o veneno. Em outras palavras, ele pode transformar plantas venenosas em ervas medicinais. Garden tentou processar a ideia de transformar uma planta venenosa em uma erva medicinal. Raquel respondeu que isso é chamado de desintoxicação em outro país. Depois de desintoxicada, as propriedades tóxicas da raiz filha podem se tornar medicinais. Raquel perguntou a Garden se ele já estava convencido. Agora, Garden admitiu que não está convencido de forma alguma. Nosso MC ficou surpreso e um pouco frustrado. Imagine explicar tudo isso para nada. Garden explicou que nunca ouviu falar de nada parecido antes. Ele não sabe de onde veio a informação ou se ela é confiável. No entanto, Garden acrescentou que, se isso ajudar a melhorar a saúde de Raquel, ele se compromete a trazer a Acácia como ele ordenou. Raquel ficou surpreso. Garden caminhou pelo corredor enquanto pensava em como o corpo de Sua Alteza se deteriorava diariamente. Ele abriu a porta da sala de armazenamento. Ele pensou em como eles estavam desesperados quando nenhum dos medicamentos funcionava. Ele contemplou a desintoxicação e concluiu que valia a pena tentar. Ele verificou uma das caixas brancas e encontrou o que estava procurando. Ele pensou que, uma vez terminado o processo de desintoxicação, planejava comê-lo primeiro para garantir sua segurança. Raquel olhava alegremente para o líquido marrom fervente à sua frente. Na cozinha, uma panela fervia no fogão. Ele contém um líquido marrom e Garden comentou que tem um cheiro estranho. Raquel o cobriu com um pano e perguntou a Garden se ele ainda não estava convencido de que era seguro. Garden respondeu que é porque foi feito com um ingrediente venenoso. A contemplação do veneno encheu Garden de horror de forma exagerada, e ele prontamente implorou ao príncipe herdeiro que reconsiderasse. Suas ações assustaram o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro pensou em pregar uma peça em Garden, pedindo que ele experimentasse primeiro, como ele estava preocupado com a segurança. O príncipe herdeiro esperava que ele hesitasse em experimentar o tônico, mas Garden ficou encantado com a ideia. Isso chocou Raquel, pois ele esperava uma reação diferente da dele. Ele permaneceu em silêncio. Ele se lembrou de que no romance, Garden era definitivamente leal e dedicado. Garden não era o médico da família designado no início. A rigor, ele começou como assistente do médico da família. Até mesmo os médicos que estavam cheios de confiança no início acabaram indo embora. Por fim, Garden foi o único que permaneceu ao lado de Raquel. Esse é o tipo de pessoa que Garden é. No final, Garden foi culpado pela morte do príncipe herdeiro e foi executado. Raquel observava Garden e o via como uma pessoa genuína. Ele achava que alguém tão leal quanto ele merecia uma vida boa. Mas Raquel decidiu, com uma expressão engraçada e diabólica, que jamais compartilharia coisas tão boas. Mesmo com Garden, a panela continuou a ferver. A raiz foi extraída da panela e espremida. É uma decocção de açarum acônito de efedrina. E Raquel anunciou que ela estava completa. Ele sorriu alegremente enquanto segurava uma tigela com o líquido quente e fumegante. Garden se aproximou dele e perguntou se ele deveria simplesmente beber diretamente. Raquel, tentando ser sério e formal, disse-lhe que entendia sua urgência, mas que ele precisava esperar, pois o medicamento precisava esfriar antes de ser consumido. Garden entendeu que não podia evitar sua curiosidade e perguntou como o príncipe herdeiro sabia sobre tal remédio. O príncipe herdeiro parou e procedeu com cautela, pois sabia que a lealdade de Garden estava com o verdadeiro Raquel. Seria problemático se ele soubesse que aquele não era o verdadeiro. Então, Raquel respondeu inventando coisas que pareciam engraçadas enquanto dizia bobagens. Garden entendeu que um mago visitou seu sonho e disse que confiava nele. Mas, curiosamente, sua expressão o traiu. Garden apoiou a cabeça no braço, cobrindo todo o rosto enquanto dizia que o medicamento era muito suspeito. Raquel viu isso como uma oportunidade. Ele pegou a tigela e imediatamente engoliu o líquido. Bebeu até a última gota. Garden não conseguia acreditar. Raquel limpou a boca, virou-se para Garden e disse: "Já bebi tudo." Como se estivesse brincando com ele.
Raquiel sentiu uma sensação em seu corpo. Sentiu o coração batendo rápido, então previu que algo grande aconteceria. A janela de notificação mostrava que ele havia consumido a decocção de efedrina aconitoazarum, perfeitamente preparada. A raiz filha removeu a frieza e as feridas dentro dele, aumentando seu metabolismo. Outra tela de notificação apareceu para informá-lo de que a energia central de Azrahan havia despertado. Raquiel perguntou sobre o Azrahan Core Energy. É uma técnica criada pelo lendário grão-mestre cavaleiro conhecido como Javier Azrahan, e pelo nobre a quem ele servia, Lloyd Frontera. Essa técnica é transmitida apenas para os descendentes diretos da família imperial Magentano. É uma técnica potente que é um símbolo da família imperial. Bem, já que o proprietário original desse corpo é o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro deve ter aprendido sobre o núcleo de energia Azarahan em sua juventude. Uma janela de notificação mostrou que a habilidade Energia Central de Azrahan foi desbloqueada. O nome da habilidade é Azrahan Core Energy e está no estágio Single Circle Level 1. Raquiel permaneceu imóvel. Outra janela de notificação apareceu. Ela afirma que a energia central de Azrahan processa ou aumenta a mana absorvida pelo círculo ao redor do coração. A circulação da mana aumentou em 120%. O HP necessário para o próximo nível é de 1000, e o HP atual é de 100. Seu coração então começou a ter uma luz fraca. Raquiel sentiu como se houvesse uma rosquinha escorregadia em volta de seu coração. Ele sentiu a vitalidade se espalhar por todo o seu corpo. Ele olhou para o brilho de seu corpo e disse: "Então isso é mana." Ele estava tão entusiasmado com a incrível mudança em seu corpo. Mas antes que pudesse realmente comemorar, ele acidentalmente deixou cair a tigela, que se espatifou no chão. Ele agarrou seu coração, que descreveu como se fosse explodir. Ele se ajoelhou e apertou o coração. O círculo ao redor de seu coração está se apertando. Gardan estava cheio de preocupação com ele. Horrorizado, Gardan continuou a balbuciar incoerentemente. Raquiel suspirou ao pensar na bagunça que era. Ele observou a tela de notificação que exibia sinais de alerta. O círculo de mana está exercendo muita pressão em seu coração, o que fez com que o equilíbrio de crescimento entre o círculo de mana e seu coração não estivesse funcionando. Outro sinal de perigo apareceu. Ele indica que seu coração corre o risco de parar. Ele se perguntou se o desequilíbrio de crescimento não significava que o tamanho de seu coração e o círculo eram incompatíveis. Raquiel, que era doente desde jovem, nunca teve tempo de treinar seu círculo de mana. O círculo de mana é como um anel que não se encaixa, restringindo seu coração. Se esse for o caso, Raquiel só tem uma solução para isso. Ele se levantou, fechou os olhos e respirou fundo. Decidiu que, como não poderia reduzir o tamanho de seu coração, aumentaria o tamanho do círculo. Sua silhueta é retratada na frente do coração apertado. Primeiro, ele decidiu aumentar a velocidade das rotações que o círculo está fazendo. Ele agarrou o círculo ao redor do coração e o puxou para que ele ficasse mais rápido. Ao puxar, o coração estava sendo contraído ainda mais pesadamente. Ele persiste enquanto sente que pode desmaiar. Ele descreveu que sua dor não é nada comparada aos seus fracassos na Coreia. Ele se lembrou da época em que surgiram rumores de que sua clínica estava infestada de coronavírus. Ele perdeu todos os seus pacientes e começou a perder cabelo. Além disso, os aluguéis, empréstimos e juros continuavam a se acumular. Ele chegou até a rebaixar sua casa para pagar tudo. A lembrança da perda de sua bela casa parecia ter acendido a raiva dentro dele. Isso lhe deu a energia e a persistência para afastar o círculo do coração, como um cavalo. Ele cerrou os dentes enquanto agarrava a luz brilhante. Enquanto a puxava, sua mão continuava a apertar com força. Seu pé manteve a força para andar. Além disso, infelizmente, ele a soltou e a luz envolveu o coração intensamente, sem constrição. Ele gritou para não subestimar os empresários autônomos na Coreia. Com certeza. O maldito anel de mana finalmente envolveu o coração em um encaixe perfeito. Raquiel começou a se afastar. Seu corpo real caiu de bunda no chão. Enquanto Gardim entrava em pânico, o príncipe coroado respirava pesadamente. Uma janela de notificação mostrava que, graças à estimulação positiva do rei dos órgãos internos, o coração agora estava totalmente desperto dentro de seu corpo. Várias pessoas entraram e anunciaram que o rei havia chegado. O homem tem uma tatuagem de um coração em seu ombro.
Na verdade, havia 4 homens sem camisa, todos com a mesma tatuagem. E eles estavam levantando um palanquim. As portas do palanquim se abriram. Uma pessoa que parecia que não duraria nem um dia, mas que esbanjava confiança, saiu. Ele assumiu uma posição como se estivesse se preparando para começar uma dança com um holofote voltado para ele. E ele começou a dançar sob as luzes brilhantes. Depois disso, ele se transformou e ficou com uma aparência limpa e revigorada, ainda transbordando confiança. Esse cara é o coração de Raquel. A multidão pode ser vista aplaudindo. O intestino grosso ligou para o chefe do coração e lhe disse que estava feliz por ele estar a salvo. Os pulmões riram dele, zombando-o e dizendo que uma pessoa pobre apareceu em um lugar pobre. O coração cumprimentou os pulmões e os chamou de moleques maltrapilhos. Raquel presenciou tudo e, sendo sarcástico, disse: "Desculpe-me por esse meu corpo maltrapilho." Uma janela de notificação chamou sua atenção. Ela afirma que o equilíbrio de crescimento entre o círculo de mana e seu coração está equilibrado, sendo o primeiro da história. Ele obteve um slot de círculo de mana. Outra janela exibia o espaço 10L. Ele ficou confuso e achou que era como um espaço de item em um jogo. Ele começou a pensar mais sobre isso, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Gardini o chamou. O príncipe coroado se levantou imediatamente, o que surpreendeu Gardini, que sorriu para ele como se nada de perigoso tivesse acontecido. Mais cedo, Gardini observou que Raquel parecia repentinamente cheio de vitalidade. Garden lhe disse que ele parecia estar sentindo muita dor. Ele perguntou se era um efeito colateral do medicamento. Raquel minimizou o fato e lhe disse que havia apenas engasgado com um catarro. Tentou descrevê-lo colocando a mão no pescoço, o que fez com que Garden entrasse em pânico e o repreendesse para que não fizesse isso. Falando sério, Garden lhe disse que ele parecia estar na Grande Dangir. Garden sentiu-se arrependido ao expressar seus pensamentos de que sabia que deveria ter sido o primeiro a beber. Raquel zombou dele dizendo: "Você queria tanto beber veneno. Da próxima vez, farei com que tenha essa chance." Garden ficou chocado e horrorizado. Ele gritou que não era isso que ele queria dizer. Nosso mestre de cerimônias então passou por ele e disse que, se ele não quisesse, deveria limpar a bagunça e acenou para que ele se despedisse. Ele o informou que iria descansar. E antes de sair completamente, ele se voltou para Garden, sorriu para ele e lhe agradeceu. Garden ficou surpreso. Ele disse em voz alta: "Que merda é essa?" Raquel lhe disse para esquecer o assunto se ele não tivesse ouvido. Garden pensou se teria ficado mais doente. Esse cara andava pelo corredor com o coração apertado. Ele pensou que poderia ter adquirido algo incrível. Mana Slot é uma técnica que armazena materiais misturados com mana, e cada slot comporta 10 litros. Ele sabe que pode armazenar mana ao consumi-la. Isso significa que ele só precisa comê-la. O príncipe herdeiro saiu da cama. Ele examinou o quarto em busca de algo para comer. Ele notou um jarro de água. Ele pensou que a água é perfeita para experimentos. Ele supôs que a jarra continha cerca de 2 litros de água. Dose letal mediana é um termo usado ao testar o grau de veneno de uma substância. É a quantidade de uma substância que pode matar 50% dos participantes do teste. Em termos simples, há 50% de chance de morrer por causa dela. Mesmo que não morra, você sofrerá muita dor ou ficará em um estado vegetal com 60 quilos como peso padrão. A dose letal média é de 5,4 litros de água. E com o peso de Raquel, deve ser em torno de 3,9 litros. Seu corpo tremia quando ele levantou o jarro. Ele reclamou do peso e de seu corpo amaldiçoado. Ele bebeu direto do jarro. Concentrou-se ao pensar em armazenar a água que estava bebendo agora. De repente, ouviu um som de ding. Uma janela de notificação mostrou a ele que, no primeiro slot, ele agora tem 1 litro a mais do que 10 litros que pode armazenar. Sua teoria funcionou. Ele também notou que não está se sentindo cheio. Ele decidiu beber um pouco mais. Terminou mais 4 jarros. Sentiu-se feliz e maravilhado por ter conseguido beber 10 litros. Mas não se sentia. A janela de notificação completa mostrava que ele havia armazenado um máximo de 10 litros. Ele decidiu descarregar os isqueiros 01. Raquel se sentiu aliviado e feliz. Agora, ele havia armazenado 9 litros. Ele se comparou alegremente a um camelo. O melhor de tudo é que ele pode descarregar qualquer quantidade de água que quiser. Agora que ele tem uma noção aproximada de como usá-la, está ansioso para experimentar a sopa tônica. Ele se perguntou o que fazer com toda a água.
Ele sabia que morreria instantaneamente se tentasse descarregar 9 litros de água em seu corpo. Ele começou a pensar se não havia nada que pudesse fazer. De repente, uma ideia lhe veio à mente. Ele olhou para os 5 jarros vazios e exclamou: "É isso aí. A técnica do núcleo Azrahan é especializada em absorver, amplificar e descarregar mana." Ele decidiu usar a amplificação e a descarga. O príncipe herdeiro planejou descarregá-lo fora de seu corpo em vez de dentro. Ele ativou a mana. Amplificação e descarga. Parecia que um fio de luz se juntou à sua mão para formar um círculo. Sua ideia funcionou. Agora ele só precisa colocá-la nos jarros. Ele fez isso lentamente. A mana viajou em linha reta em direção ao primeiro jarro. Mas, ao chegar ao lançador, ele se despedaçou instantaneamente. Parecia que a mana era forte demais para ser contida nele. O resultado surpreendeu Raquiel. Ele se perguntou o que havia acontecido, já que isso não fazia parte de seu plano. Dude era um especialista em disparar algumas cargas. Ele pensou que estava fluindo lentamente como a água da torneira enchendo um copo. Ele suspirou e se perguntou como aquilo acabou se transformando em um canhão de água. Várias pessoas foram apressadamente para o quarto dele quando ouviram o barulho alto. Os guardas abriram a porta enquanto Garden procurava o príncipe herdeiro. Ele perguntou se ele estava bem. Um dos guardas lhe perguntou se havia sido um ataque terrorista e questionou quem ousaria atacar o príncipe herdeiro. Raquiel respondeu que não foi. Que foi pego de surpresa e tentou encontrar uma boa explicação para o fato. Esse perdedor esfregou a cabeça enquanto ganhava tempo para explicar e contou animadamente a história de que ficou com raiva e demonstrou como arremessou o lançador. Depois de ouvir isso, Garden e o guarda se entreolharam. Raquiel tentou se fingir de inocente e riu enquanto se perguntava se eles não acreditavam em sua explicação. Foi engraçado o fato de ele não ter ficado surpreso, pois parecia estúpido até para ele. O guarda se curvou diante dele, disse que estava tudo bem e perguntou se ele estava machucado em algum lugar. Raquiel respondeu que tinha um pequeno arranhão em seu pé, bem no fundo. Ele não conseguia acreditar que eles haviam acreditado em sua explicação. O guarda pediu que Garden acompanhasse o príncipe herdeiro até o quarto 2. Garden respondeu que faria isso depois de cuidar dos ferimentos de Sua Alteza. Os outros guardas começaram a limpar a mensagem em sua mente. Raquiel achou que o que ele disse era realmente suspeito, mas as pessoas ainda acreditavam nisso. Garden o carregou nas costas enquanto caminhava pelo corredor. Raquiel se perguntava se eles acreditavam nele por ser o príncipe herdeiro. Eles também chegaram ao quarto lateral do palácio. Garden se aconchegou nele e lhe desejou um bom descanso. Raquiel ficou surpreso e se perguntou se essa era uma das vantagens de ser da realeza. Ele disse a Garden que ele também deveria descansar um pouco. Nosso MC levantou a mão no ar e ficou olhando para ela. Ele estava pensando no incidente que acabara de acontecer. O círculo e o meridiano ao redor de seu coração. Uma torrente de mana correu para seu ombro e braço. Em seguida, ele usou amplificação e descarga, resultando em uma explosão. Ele percebeu que ela estava cheia de energia. Ele colocou a mão na nuca enquanto continuava pensando. Suspirou e decidiu ir dormir, antes que causasse mais problemas. Ele fez uma anotação mental para experimentar com cautela. Ele sabia que ninguém perceberia o que ele estava fazendo. A noite estava chuvosa, acompanhada de relâmpagos. Um homem pode ser ouvido dizendo: "Você mencionou que Raquiel está se comportando de forma estranha recentemente, certo? Essa pessoa é o Imperador. Ele é Astelion Testarossa Magentano." Um homem misterioso respondeu ao Imperador que o príncipe herdeiro tem se machucado com agulhas e recentemente bebeu veneno. O Imperador cerrou os dentes ao pronunciar Raquiel. E com uma expressão intimidadora, ele disse: "Que diabos você está fazendo?" No dia seguinte, Raquiel voltou à cozinha para preparar o mesmo remédio novamente. Ele preparou todos os ingredientes até a panela ferver. Em seguida, anunciou que havia terminado de fazer 10 litros de efedrina. Aconite, azarum, decocção. Ele pediu a Garden que saísse da sala por enquanto. Garden ficou confuso com a necessidade de fazer isso. Conhecendo Garden, ele provavelmente desmaiaria se visse Raquiel engolir todo aquele remédio de uma só vez. Ele tentou convencer Garden de que seria apenas por um momento, já que ele precisa fazer algo sozinho. Garden desconfiou e concluiu que o príncipe herdeiro beberia o remédio novamente. Garden ficou confusa sobre o motivo pelo qual ele beberia novamente quando passou por muita dor depois de bebê-lo anteriormente. Raquiel insistiu que o último evento não estava relacionado ao medicamento, pois ele apenas se engasgou com um catarro. Garden disse que estava realmente preocupado porque eles fizeram muita decocção. Dessa vez, Raquiel tentou se fazer de inocente, mentindo e dizendo a Garden que só ia beber um pouco para fazer um experimento.
Ele se aproximou dele dizendo que não queria descartá-la depois de ter se esforçado tanto para fazer tudo isso. Garden ficou lisonjeado e disse: "É mesmo?" Raquel o assegurou, dizendo que não é como se ele pudesse beber tudo. Garden confirmou o que ele disse e respondeu que somente um maluco faria tal coisa, e os dois riram. Garden continuou rindo enquanto sua mão fazia um movimento circular ao lado de sua cabeça. Raquel ficou um pouco irritado, e como ele estava realmente planejando fazer tal coisa, ele realmente é um maluco. Então, ele o expulsou da sala e bateu a porta. Garden ficou perplexo. Raquel soltou um suspiro de raiva enquanto batia os pés em direção ao remédio. Ele levantou o pote, comentou que era pesado e bebeu diretamente dele. Enquanto tomava o remédio, a janela de notificação começou a aparecer. Ela contava os litros que passavam pelo armazenamento até que ele o enchesse ao máximo. Quando terminou, ele colocou o pote sobre a mesa e soltou um arroto alto. Raquel disse que estava muito bom. Depois disso, ele caminhou por um corredor enquanto pensava que precisava descarregá-lo pouco a pouco. Começou com a descarga de 0,1 litro, e depois foi ao banheiro para descarregar 0,1 litro, e foi para a cama para descarregar outro 0,1 litro. Uma janela de notificação exibia que o coração dele estava adorando, e por isso, ele estava dando a ele 100 HP, e os pulmões estavam dançando e dando a ele 200 HP. Em seguida, o intestino grosso saltou com seu esfíncter e lhe deu 100 HP. Raquel acumulou um total de 500 HP. Ele mordeu a unha ao comentar que não era suficiente. Ele precisava aumentar sua expectativa de vida. Ele continuou a fazer descargas várias vezes, mas em pequenas quantidades. Enquanto isso, dentro de seu corpo, o coração estava relaxando e assistindo à televisão. Ele perguntou ao intestino grosso qual seria o cardápio de hoje. O intestino grosso lhe disse que era a decocção de Ephedera aconite acerum, e em seguida, o coração pediu o cardápio para amanhã de manhã. O intestino grosso respondeu que se tratava da decocção de Ephedera aconite azarum. A expressão do coração significava que ele estava ficando enjoado, e o intestino grosso disse que parecia que também seria decocção de Ephedera aconite azarum, para o jantar de amanhã. Hart disse a eles para se deitarem no chão. Uma janela de notificação apareceu para informar a Raquel que seus órgãos internos estão ficando enjoados com a decocção de Ephedera aconite azarum. Ele achava que elas deveriam apenas beber o que ele lhes desse. E então, ele passou a administrar o Ephedera aconite azarum de cocktail em 1 litro. Raquel se sentou na mesa de jantar e olhou para seu SOP enquanto uma empregada lhe servia a bebida. Ele estava comendo confortavelmente quando uma janela de notificação apareceu de repente. Ela mostrava que sua expectativa de vida havia aumentado em 50 dias. Portanto, agora ele tem 133 dias de vida. Tomado pela felicidade, ele se levantou instintivamente exclamando: "Funcionou!" A empregada se assustou com o movimento repentino e grandioso dele, e a xícara caiu no chão. Raquel pediu desculpas por tê-la surpreendido. A empregada, curvando-se, sentiu uma sensação de horror ao pedir perdão. Seu corpo tremia enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. Raquel ficou confuso com o fato de ela estar se desculpando por ter quebrado uma xícara. Ele tentou se aproximar dela com as mãos levantadas, dizendo que estava tudo bem. Ele também perguntou se ela havia se machucado em algum lugar. Inesperadamente, a empregada ficou apavorada e gritou. Ela gaguejou ao pedir desculpas novamente e implorou para que ele não a chicoteasse como da última vez. Raquel perguntou calmamente se ele já a havia chicoteado antes. Em seu íntimo, ele esperava que ela dissesse não. E a empregada respondeu que não. Raquel soltou um suspiro de alívio, mas a empregada acrescentou que ele não a havia chicoteado pessoalmente antes. Mas que droga! Raquel perguntou se ele havia indicado alguém para fazer isso e qual foi o erro dela da última vez. A empregada respondeu que foi porque ela derramou uma gota de água na manga dele. Raquel imaginou que tipo de monstro era o príncipe herdeiro. Ele se retirou para sua cama e pediu à empregada que limpasse tudo e fosse embora. A empregada se sentiu aliviada e exalou alegria ao expressar sua gratidão. Ela saiu apressadamente do quarto. Raquel a observou e achou que ela parecia ter acabado de escapar da prisão. Raquel ligou para Sir Garden, e esse velho o atendeu prontamente. O cara consegue se mover muito rápido. Raquel disse a ele que sua memória estava confusa ultimamente para que ele pudesse perguntar a ele que tipo de pessoa ele é para os servos.
Garden estava preparado para responder com coisas agradáveis, mas Raquel o interrompeu e o ameaçou de que, se ele começasse a elogiá-lo, beberia todo o veneno que estivesse à sua frente. Garden se sentiu chocado e horrorizado e respondeu: "Então, não há como evitar." E então, Garden descreveu como ele normalmente é. Raquel havia instruído alguém a repreender os servos batendo em suas mãos. Ele também lhes deu um tapa no rosto e fez com que todos se ajoelhassem. Horrorizado com isso, Raquel não pôde deixar de pensar: "Raquel, o que você fez?" Raquel percebeu por que o guarda e Garden acreditaram nele quando ele lhes deu uma desculpa ridícula há pouco tempo. Agora ele entende que, para começar, ele é louco. Mas Raquel tinha outra pergunta em mente. Ele perguntou a Garden por que ele não tinha medo dele. Ele sabia que, por ser o mais próximo do príncipe herdeiro, ele deve ter sofrido mais. Garden admitiu que era porque confiava nele. Raquel ficou confuso com sua resposta. Garden respondeu que sabia que tipo de pessoa o príncipe herdeiro realmente era. Uma de suas lembranças. Durante uma noite chuvosa, ele estava correndo sob a chuva em busca de alguém nos terrenos do castelo. Ele olhou para a esquerda e para a direita e parou quando notou alguém. O garoto estava sentado embaixo da árvore. Esse jovem príncipe herdeiro estava segurando um pintinho trêmulo na mão, enquanto a outra mão o cobria da chuva. Garden sorriu ao ver aquele momento emocionante. Agora de volta ao presente. Garden revelou a Raquel que acreditava que a cura de sua doença traria de volta o seu verdadeiro eu. Ele acrescentou que recentemente sua confiança tem sido recompensada. Ele se lembrou do momento em que Raquel sorriu e lhe agradeceu. Raquel se levantou da cama e, brincando, chamou Garden de pirralho e perguntou se ele havia gostado de como havia mudado. Garden respondeu prontamente: "É claro." Então, Raquel lhe deu uma recompensa, dizendo-lhe para comer um dos doces sobre a mesa. Garden tentou recusar, mas Raquel insistiu. Raquel jurou em nome de Li Han, mas se corrigiu. Ele então jurou pelo nome de Rachiel Adria Magentano que não deixaria Gardine enfrentar a culpa fatal por sua morte. Esse cara merece mais por sua lealdade. Com total determinação, Raquel jurou viver. Enquanto isso, uma pessoa estava correndo em direção a uma porta, e esse servo abriu a porta abruptamente enquanto chamava por Sua Alteza. Esse foi um momento de brincadeira para Raquel, que estava segurando Garden pelo colarinho para forçá-lo a se alimentar. O servo tenta recuperar o fôlego enquanto informa que Sua Majestade o convocou. Raquel foi pego de surpresa com essa notícia. Em um dia nublado e claro, Raquel foi até Sua Majestade. Ele ficou com uma expressão séria ao encarar o imperador. Ele se ajoelhou diante dele, apresentou-se e prestou seus respeitos. O imperador, Astelion Testarossa Magentano, o observou. O imperador ficou surpreso. Ele notou a aura do príncipe herdeiro e reconheceu que era a técnica Azrahan Kor. Ele não podia acreditar que o frágil Raquel tivesse o poder. O corpo de Raquel começou a tremer. O imperador notou isso e presumiu que Raquel devia estar nervoso em sua presença. Ele decidiu pensar que estava enganado a respeito de Raquel. O diálogo interno de Raquel é sobre como suas pernas estavam dormentes. Ele desejava que o imperador dissesse algo para que ele pudesse se levantar. O imperador perguntou se sua vida no palácio lateral havia sido satisfatória. Raquel respondeu educadamente, mas, em seu íntimo, estava começando a se sentir frustrado por ter uma conversa enquanto estava ajoelhado. O imperador lhe disse que ouviu dizer que ele estava se machucando com agulhas e bebendo veneno. Ele validou se isso era verdade. Raquel, surpreso, negou instintivamente. Mas o imperador começou a importuná-lo. Ele chamou Raquel de tolo. E como ele pode se considerar um descendente da família imperial? Ele lembrou a Raquel que ele é um membro orgulhoso da linhagem deles, portanto, não deve perder sua dignidade. Raquel parecia mal-humorado e permaneceu em silêncio enquanto olhava para baixo. O imperador lhe disse que ele não conseguiria suportar o peso da coroa por causa de sua saúde. O imperador sugeriu que Raquel tomasse uma decisão sábia. Ao ouvir isso, Raquel se virou instantaneamente para olhar para Sua Majestade. Por ter ouvido uma decisão sábia, no íntimo de Raquel, ele não conseguia deixar de comparar o imperador a uma cobra. Ele concluiu que o imperador tinha um motivo oculto para convocá-lo. O imperador lhe disse que não faria rodeios. Ele disse diretamente a Raquel que renunciasse à sua posição de príncipe herdeiro para seu irmão, o segundo príncipe.
Raquiel ficou surpreso, pois não esperava por isso. Ele pensou que o imperador estivesse insinuando outra coisa. Ele respondeu educada e corajosamente à sua majestade e disse que se recusava a fazer isso. O imperador se agarrou à cadeira e perguntou: "O quê?" Ele imediatamente se enfureceu e gritou: "Recuse! Você se atreve a me recusar!" Raquiel lhe disse que ele estava certo em sua cabeça. Raquiel sentiu a imensa pressão, mas decidiu não permitir que o medo o dominasse. Ele sabia a razão óbvia pela qual o imperador estava agindo daquela forma em primeiro lugar. O imperador não precisa do consentimento de Raquiel para destituí-lo de seu título de príncipe herdeiro. Raquiel concluiu que a razão pela qual o imperador pediu é porque ele quer que seu filho mais velho renuncie ao título de príncipe herdeiro por bondade, virtude e em reconhecimento ao seu irmão, e para ter um filho digno de receber o título de príncipe herdeiro de seu irmão mais velho. Raquiel achou que essa era uma jogada política bastante astuta. Ele reconheceu que era frágil e indigno, mas decidiu não cair sem lutar. Ele olhou para a expressão furiosa do imperador e pensou que Sua Majestade devia estar muito ansiosa. Agora, Sua Majestade começou a descer as escadas do trono, enquanto perguntava a Raquiel se ele não apreciava a consideração do imperador por ele. Ele também perguntou se o título de príncipe herdeiro significava muito para ele. Enquanto estava na frente de Raquiel, ele perguntou se ele ficaria satisfeito somente depois de envergonhar a ele, ao imperador e à família imperial. A expressão de Raquiel demonstrou certo incômodo, pois ele admitiu em sua mente que nem se importava com o título. Ele realmente adoraria passar esse título para o segundo príncipe, ou para quem quer que fosse, e simplesmente aproveitar sua vida. Mas Raquiel sabia que, se aceitasse a proposta do imperador, o país iria à merda. Tudo por causa do segundo príncipe. No romance Emperor and the Demon Sword, o imperador e a espada demoníaca, o segundo príncipe é visto como diligente e capaz. Mas uma era de caos está se aproximando. O segundo príncipe é um governante frustrante que não está equipado para lidar com essa turbulência. Raquiel sabia que o reinado do segundo príncipe seria a queda do império e da família imperial. Por isso, ele decidiu que deveria fazer o que fosse preciso para evitar que isso acontecesse. Raquiel se levantou lentamente enquanto respondia ao imperador. Ele lhe disse que estava certo. Ele está doente e frágil, mas não perdeu o intelecto nem a sabedoria. Ele admitiu que o título de príncipe herdeiro não é importante para ele, e que o que realmente importa para ele é a prosperidade e a paz da família imperial. O imperador comentou que ele estava dizendo palavras bonitas. Mas Raquiel, com uma expressão severa, disse-lhe que essas não são apenas palavras bonitas, e é por isso que ele fez uma proposta. O imperador ficou surpreso. Raquiel pediu uma chance para provar quem pode suportar melhor o fardo da coroa, ele ou o segundo príncipe. A reunião terminou e alguém chamou o príncipe herdeiro. Era Garden. Ele está louco para descobrir por que Sua Majestade convocou o príncipe herdeiro. Raquiel tentou se mostrar tranquilo, dizendo que não era nada. Ele acrescentou que Sua Majestade queria que ele passasse o título de príncipe herdeiro para o segundo príncipe. Garden ficou intensamente surpreso, com os olhos arregalados e a boca aberta. Mas Raquiel lhe disse com confiança que não se preocupasse, pois ele havia rejeitado a proposta. Isso assustou muito o Garden. Raquiel até compartilhou com orgulho que sugeriu um duelo de espadas com o segundo príncipe. Nosso MC era realmente um lunático, mas quando se virou, sua expressão mudou, e ele se tornou intimidador ao perguntar a Garden o que ele estava fazendo. Garden, mal-humorado, respondeu que estava fazendo as malas, pois precisava se preparar para partir. Esse cara já tinha suas coisas preparadas. Isso enfureceu Raquiel. Enquanto isso, o imperador está pensando profundamente. Ele escova a barba enquanto se lembra de Raquiel pedindo uma chance para provar quem é mais merecedor entre ele e o segundo príncipe. Ele se perguntou se Raquiel tinha um lado como esse, e o imperador decidiu aceitar a proposta. Ele riu alto de entusiasmo ao dizer que estava ansioso por isso. De volta ao quarto de Raquiel, Raquiel e Gardine estavam discutindo de brincadeira enquanto ambos puxavam a alça da bolsa de cada lado. Raquiel insistia que venceria, mas Garden duvidava que ele pudesse vencer. Alguns dias se passaram e era um dia ensolarado. As bandeiras do império balançavam com o vento. O imperador e as pessoas importantes estavam sentados em seus lugares designados. O imperador observou atentamente os eventos diante dele. Era o dia da luta de espadas entre Raquiel e o segundo príncipe. Eles ficaram frente a frente enquanto Raquiel fazia alguns alongamentos. A multidão assistia do lado de fora, enquanto Sir Garden ficava para trás.
As garotas de Raquiel estavam se preocupando com o belo príncipe, Príncipe Theodore. Elas se perguntavam em voz alta como seria incrível a vitória dele. Alguém deu um passo à frente. Essa pessoa parou bem diante da prancha. Raquiel. Ele chamou Raquiel de irmão, mas imediatamente se corrigiu e o chamou de príncipe herdeiro, dizendo-lhe que não precisava fazer isso. Era Theodore Palermo Magentano, o segundo príncipe do Império Magentano. O príncipe Theodore parecia preocupado quando disse que não queria dizer isso. Mas Raquiel sabia como isso terminaria. Nosso mestre de cerimônias se levantou e perguntou se o príncipe Theodore queria dizer que ele estava afirmando que definitivamente venceria. O príncipe Theodore respondeu que o imperador lhe disse que Raquiel foi quem propôs o duelo, e acrescentou que o motivo era dar a ele, o segundo príncipe, mais legitimidade ao trono. Raquiel não ficou satisfeito e se perguntou que absurdo era aquele. O príncipe Theodore parecia estar desesperado ao expressar sua preocupação com o irmão. Ele lhe disse que não queria que Raquiel colocasse sua saúde em risco. Só por esse motivo, ele insistiu que não vai tolerar isso e que Raquiel não precisa se sacrificar apenas por ele. Raquiel sorriu e achou que os dois estavam enganados. Em sua mente, ele pensou: mas desculpe. E então, estendeu o braço para o lado enquanto Garden colocava algo nele. O item parecia bastante pesado, pois aterrissou no chão com impacto. A multidão ficou atônita. Até mesmo o imperador ficou surpreso e curioso. O príncipe Theodore ficou surpreso e se calou. Raquiel se posicionou com seu maldito escudo balístico e disse ao príncipe Theodore que não pretendia perder. Ele o encarou com uma expressão confiante e determinada. Se Lloyd tinha sua paz sempre tão poderosa, esse cara tinha seu escudo enorme,